No vídeo de ontem a gente falou como a Shekhinah se conecta especialmente quando uma pessoa está doente e fica na região da cabeça dessa pessoa. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da Shekhinah, tentar entender o que é ela, se você ainda não sabe, e ver outros casos em que a Shekhinah se liga de modo bem particular aos seres humanos. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayehi, hoje focando nos parágrafos 53 e 54 do Zohar, quarto ano de leitura. Bom, a Shekhinah é traduzida geralmente em português como a presença divina. A Kabbalah ensina para nós, através do Zohar, que ela é uma manifestação de Deus na Sfirah de Malchut. Ou seja, eu sempre gosto de usar essa expressão, é como se fosse o nível mais palpável de Deus, né? O nível de Deus que a gente vê aqui no nosso mundo, que a gente pode sentir, que a gente pode presenciar. Existem, claro, divergências sobre o que é exatamente a Shekhinah. Vou mostrar talvez a maior delas, preconizada pelos dois Rambam, né? Um com M, o Maimônides, e outro com N, o Nachmanides. Então, o Rambam Maimônides, por exemplo, ele diz que a Shekhinah é uma entidade separada de Deus, não é Deus, mas que intermedia a relação entre Deus e os seres humanos. Então a Shekhinah, nesse caso, seria quase como talvez um anjo, né? Que está então recebendo ordens de Deus e mandando para os seres humanos, fazendo a conexão. Né? Já o Nachmanides, Rambam com N, ele discorda, ele fala, não, a Shekhinah é a própria essência divina, como eu estava falando no começo, é o próprio Deus na forma que ele se manifesta aqui no nosso mundo. E a gente sabe que para os cabalistas essa manifestação divina é feminina. Shekhinah é uma palavra feminina em hebraico, e então é uma manifestação feminina de Deus. Aqui só nessa discórdia, só para dar uma elucidação para vocês, o Maimônides, ele era um grande filósofo, um grande pensador, talvez o maior pensador do judaísmo, mas ele não era cabalista, tá? Ele era até meio anti-cabalista. Então, em geral, quando tem discórdias do Maimônides com Nachmanides, eu vou atrás do Nachmanides. A minha visão da Shekhinah é a como do Rambam com N, do Nachmanides. Bom, e aí, essa essência divina, então, ela anda por aqui, né, para usar essa expressão, e ela se conecta com as pessoas, dependendo do que a gente está fazendo. A gente falou no vídeo de ontem, se eu estou doente, o Zohar conta que a Shekhinah fica já mais próxima dessa pessoa. E eu queria ver alguns outros casos com vocês. Um outro caso que a gente mencionou no vídeo de ontem é quando 10 pessoas se juntam para rezar. O Zohar garante para nós que sempre que isso acontece, não importa se as pessoas ali têm elevação espiritual ou não, se elas são boas ou não, a Shekhinah se conecta com elas. Outros exemplos, sempre que 2 ou mais pessoas sentam para estudar a Torá, o Zohar diz que a Shekhinah se conecta com elas. E, de novo, não quer dizer que eu preciso ter um nível espiritual elevado. Podem ser 2 pessoas que não sabem nada. Se elas sentaram para discutir Torá, estudar a Torá, a Shekhinah aparece. Outros casos são 3 pessoas que se sentam numa corte de justiça para julgar. O Zohar está falando dos juízes, né? Numa corte rabínica você sempre tem 3 juízes, tá? Para você, bom, tem várias opções de explicação para isso, mas mais ou menos a mais aceita é para você não ter empates de decisão, né? Então sempre a corte rabínica tem que ter 3. Quando esses 3 juízes se sentam para deliberar sobre um caso, o Zohar diz que a Shekhinah está sobre eles. E por fim, um caso que sempre também a Shekhinah se conecta é quando o homem e mulher estão numa relação conjugal boa, né? O Zohar faz essa ressalva. Quando o homem e mulher estão desconectados, brigando, não tem amor entre eles, não. Agora, cada vez que o casal está numa interação harmoniosa, amorosa, ou na própria hora da relação sexual, a Shekhinah está sobre eles. Então, esses casos que eu mencionei, que o Zohar traz, são casos em que certamente a Shekhinah aparece e se manifesta. Se manifesta não é o termo, né? Porque a gente não vê. Se conecta com a pessoa. Nos outros casos, não quer dizer que ela não se conecte. Tá? O Zohar diz que a Shekhinah pode conectar com as pessoas em momentos distintos. Por exemplo, talvez agora, enquanto eu estou aqui fazendo esse vídeo, a Shekhinah conectou comigo. Daqui a pouco, talvez ela vá embora. Aí mais tarde, quando eu estiver fazendo alguma coisa elevada, ela volta. Tá? Então a gente tem essas variações ao longo do dia, ao longo da semana. Mas tem casos que a gente sabe que especificamente, se eu fizer, posso ter certeza que a Shekhinah está comigo. Um bom dia a todos e tudo de bom.